A história de Zorobabel é uma narrativa rica em fé, perseverança e esperança. Como príncipe de Judá e descendente de Davi, Zorobabel desempenhou um papel crucial no retorno dos judeus do exílio babilônico e na reconstrução do Templo de Jerusalém. Este período, marcado por desafios e oposição, destaca a liderança de Zorobabel e sua dedicação inabalável ao cumprimento das promessas de Deus. Através de seu exemplo, somos levados a refletir sobre a importância de permanecer fiel e comprometido com a missão divina, mesmo diante das adversidades. Junte-se a nós enquanto exploramos a vida e o legado de Zorobabel, uma figura que não só desempenhou um papel vital na restauração física de Jerusalém, mas também apontou para a esperança futura do Messias. Zorobabel foi um príncipe de Judá e descendente de Davi. Sua história, registrada na Bíblia, ocorre durante o período em que os judeus retornaram do exílio na Babilônia. Embora o significado exato de seu nome seja incerto, Zorobabel desempenhou um papel crucial na reconstrução de Jerusalém. Filho de Salatiel e neto de Joaquim, o rei de Judá que foi levado prisioneiro para a Babilônia, Zorobabel também é mencionado em 1 Crônicas 3 verso 19 como filho de Pedaías, irmão de Salatiel. Esta aparente discrepância gerou diversas interpretações entre os estudiosos. Alguns acreditam que pode ter ocorrido um erro de copista no texto hebraico. Outros sugerem a possibilidade de um casamento levirato na família de Zorobabel, onde Salatiel teria morrido e seu irmão Pedaías teria se casado com a viúva, sendo reconhecido legalmente como o pai do menino. Outra hipótese é que Pedaías tenha simplesmente assumido o papel de chefe da família após a morte de Salatiel, adotando seu filho. Além disso, alguns estudiosos associam Zorobabel com Sesbazar, mencionado em Esdras 1 verso 8. Nesse contexto, Sesbazar seria a versão persa de seu nome. Outros sugerem que Sesbazar pode ter sido um líder persa designado por Ciro, enquanto Zorobabel seria o líder popular dos judeus. Há ainda aqueles que acreditam que Sesbazar era o tio de Zorobabel, chamado de Senazar em 1 Crônicas 3 verso 18. Zorobabel desempenhou um papel crucial durante o retorno dos judeus do exílio babilônico. Em 537 a.C., ele liderou o grupo principal de exilados de volta a Jerusalém e foi o responsável por lançar os alicerces do templo. Os judeus retornaram a Jerusalém com grande esperança na reconstrução do templo. O processo de reconstrução ocorreu em várias etapas, começando com a restauração do altar do holocausto para permitir a retomada dos sacrifícios a Deus. Voltar a realizar esses sacrifícios regulares em Jerusalém foi extremamente significativo, pois não acontecia desde a destruição da cidade. No entanto, Esdras relata que o trabalho de edificação enfrentou oposição e foi interrompido. A construção permaneceu parada até 520 a.C., quando foi retomada sob a liderança de Zorobabel e Josué. Zorobabel foi o responsável pelos assuntos civis na região de Judá sob o governo persa, sendo designado na Bíblia como a governador de Judá. Josué, por sua vez, era o sumo sacerdote encarregado dos assuntos religiosos, filho de Josadaque e descendente de Zadoque. Zorobabel foi contemporâneo dos profetas Ageu e Zacarias. As profecias de Ageu e as visões de Zacarias serviram como grande incentivo para Zorobabel, assegurando-lhe que ele completaria a obra de reconstrução do templo. Esses profetas desempenharam um papel fundamental na retomada da construção, motivando o povo a concluir o trabalho. Embora houvesse oposição, a reconstrução não foi interrompida. O rei Dário confirmou o decreto de Ciro sobre a reconstrução e ordenou ajuda para a obra. Em 516 a.C., a reconstrução do templo foi concluída sob a liderança de Zorobabel, cumprindo a promessa do Senhor.
Apesar de o povo ter se entristecido ao perceber que o templo de Zorobabel era menos imponente que o de Salomão, Deus, através do profeta Ageu, assegurou que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro. Essa promessa encontrou seu cumprimento final em Cristo. Após a festa de dedicação do templo, Zorobabel desaparece dos relatos históricos, mas é mencionado no Novo Testamento como parte da genealogia de Jesus. Sendo descendente do rei Davi, Zorobabel fazia parte da linhagem real de Jesus. Durante o período de reconstrução pós-exílio, Zorobabel simbolizava o Messias. Ele foi uma figura de grande esperança para a reconstrução do templo e a restauração da casa de Davi. No entanto, o cumprimento pleno das promessas associadas a Zorobabel se realizou em Cristo. Em Jesus, as promessas divinas feitas a Zorobabel foram completamente cumpridas. A vida de Zorobabel nos oferece uma reflexão profunda sobre fé, perseverança e a realização das promessas de Deus. Como líder, Zorobabel enfrentou desafios imensos, desde a oposição dos adversários até a desmotivação do próprio povo. No entanto, ele permaneceu firme na sua missão de reconstruir o templo, guiado pela esperança e pela palavra dos profetas Ageu e Zacarias. Zorobabel nos ensina que, mesmo em tempos de adversidade, a dedicação ao propósito divino é fundamental. Sua história nos lembra que as promessas de Deus não falham, mas muitas vezes requerem nossa ação fiel e perseverante para se concretizarem. A reconstrução do templo, sob sua liderança, não foi apenas uma obra física, mas um símbolo de renovação espiritual e esperança para o povo de Israel. Além disso, Zorobabel prefigura a vinda do Messias, apontando para a realização definitiva das promessas de Deus em Jesus Cristo. Assim como Zorobabel foi um instrumento de Deus para restaurar o templo, Cristo é o cumprimento pleno de todas as promessas divinas, trazendo a verdadeira reconciliação e restauração entre Deus e a humanidade. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Zorobabel, somos inspirados a confiar nas promessas de Deus, a perseverar em meio às dificuldades e a entender que nosso trabalho em prol do reino tem um significado eterno, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Em última análise, somos chamados a ver nossa própria jornada de fé como parte do grande plano de Deus, que culmina em Jesus, o Messias prometido. A história de Zorobabel nos ensina sobre a importância da liderança fiel e da perseverança diante das adversidades. Sua dedicação à reconstrução do Templo de Jerusalém, mesmo em meio à oposição e desafios, é um testemunho de sua fé e compromisso com as promessas de Deus. Zorobabel não apenas restaurou o templo físico, mas também simbolizou a esperança e a promessa do Messias vindouro, cumprida em Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre sua vida e legado, somos encorajados a manter nossa fé e confiança em Deus, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Que possamos, como Zorobabel, ser instrumentos nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos em nosso tempo. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela história de Zorobabel. Esperamos que você tenha se inspirado e encontrado novas perspectivas sobre a fé e a perseverança. Até a próxima, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.